nome é Elisiele, eu sou mestranda em História pela Unicamp e atualmente eu sou professora de História há 1 ano num cursinho popular de Campinas. E eu não queria ser professora de História, foi algo que eu acabei desenvolvendo na minha formação mesmo na universidade. Apesar de muitos apesares, né? Não queria ser professora de História, apesar do meu professor de História ter tido uma influência gigantesca na minha decisão de fazer História. E aí, quando eu comecei a pensar em ser professora de História, que talvez isso não fosse algo tão complicado, é aquela coisa que eu acho que todo mundo que faz História ou faz alguma licenciatura escuta, que é: mas você vai dar aula? Você podia estar fazendo outra coisa, por que você vai dar aula? Segue carreira acadêmica, que era uma coisa que eu queria de fato. Mas que também é tão reconhecido quanto dar aula. Professor de História e um acadêmico, de qualquer forma, para as pessoas, você não faz nada, você só estuda e é isso. E, então, na minha formação, eu acabei desenvolvendo interesse por estar na sala de aula, e aí com isso vem vários desafios em mente. O que mais me incomodava era como fazer essa ponte justamente da academia, né, da universidade, dos conteúdos que a gente trabalha aqui, inclusive com pesquisa, fazer essa ponte entre isso e os estudantes, de uma forma geral. E era uma coisa que me incomodava muito, como passar a discussão teórica de História, que a gente tem aqui, que é uma discussão super ampla, para as minhas aulas. Como você chega, por exemplo, eu tive aula com uma professora que falava, não, existe o feudalismo. Como você chega na sala de aula e não passa o feudalismo. Então, são várias questões que a gente fica sem saber como lidar. Outra questão, que ainda nesse sentido, é o problema do vestibular. É uma coisa, para quem dá aula em cursinho, é uma coisa muito forte, de você tem que passar o conteúdo, e é o conteúdo tradicional que vai ser pedido, que vai ser cobrado. Como você problematiza esses conteúdos, que é algo que a gente faz na universidade, com esses alunos do cursinho? Ou de escolas que estão preparando para o vestibular, ainda mais considerando que é a própria universidade que desconstrói esses conteúdos e forma professores para fazer isso, que também fazem vestibular cobrando aquele conteúdo tradicional. Embora esteja começando a mudar, pelo menos, mas ainda tem, acho que, um longo percurso aí em frente, né?